Esteio, cidade relevante que vive à sombra de Canoas, recentemente ganhou um McDonald's, que vive lotado. Contudo, Esteio ainda não possui cinema. Para o esteiense ir ao cinema, ele pode ir a Canoas, cidade maravilhosa que humilha a pequena, esquecida e melancólica Esteio. Sabendo que a distância real entre o BVM e o Canoas Shopping é de 7 quilômetros, qual será a distância, em milímetros, entre os dois locais em um mapa de escala 1 para 50 mil? Então essa aqui é uma questão bem clássica de escala, onde ele nos dá a distância real, a distância verdadeira entre dois pontos, o Bernardo e o Canoas Shopping, e ele quer saber qual vai ser a distância no mapa entre esses dois pontos, no mapa de uma certa escala. Bom, então se vocês pararem para pensar, o Bernardo e o Canoas Shopping, os dois existem na realidade. Então eles têm uma distância que os separa, nesse caso a distância é de 7 quilômetros. E aí a questão está perguntando qual que vai ser a distância em milímetros no mapa entre esses dois locais, sabendo que esse mapa tem uma escala de 1 para 50 mil. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é marcar a distância. Aliás, marcar os dados principais que nós temos. Então, a distância verdadeira é de 7 km, o cálculo ele quer a resposta em milímetros, e a escala do mapa é de 1 para 50 mil. O que significa a escala do mapa ser 1 para 50 mil? Na verdade, é bem simples. Significa que a cada 1, por exemplo, milímetro que tu anda no mapa, é como se tu estivesse andando 50 mil milímetros no espaço real. Ou seja, se tu andar 1 milímetro, tu vai ter andado 50 mil. Se tu andar 2 milímetros, tu vai ter andado 50 mil vezes 2, ou seja, 100 mil. 3 milímetros, 50 mil vezes 3, 150. 4 milímetros, 50 mil vezes 4, 200 mil. E assim vai. E aí a gente vai contando 50, 100, 150, 200, até chegar em 7 quilômetros. Aí, para a gente fazer isso, nós vamos então usar uma regra de 3 que vai facilitar a nossa vida. Mas uma coisa importante da gente fazer é primeiro observar se tudo está na mesma unidade de medida. Vamos ver então. 7 quilômetros é a distância real e ela pede a distância em milímetros. Bom, nós podemos ver que quilômetros e milímetros não é a mesma coisa. Como o cálculo está pedindo a distância em milímetros, nós vamos transformar quilômetros para milímetros. Como é que a gente faz isso? Aí nós vamos usar aquela régua das unidades de medida que nós já usamos. Essa régua aqui, gente, ela está mostrando que para tu transformar de uma unidade de medida para outra, por exemplo, nós vamos multiplicar por 10 se for nesse caminho aqui. Ou seja, de quilômetro para unidades de medidas menores. Por exemplo, de quilômetro para metro, metro para centímetro e assim vai. E se for de uma unidade de medida pequena como centímetro para uma maior como quilômetro, nós vamos então dividir por 10. Para a gente fazer isso, então é só a gente multiplicar por 10 cada casinha que for andar. Como nós temos quilômetro, nós vamos andar até milímetros. Quantas vezes nós vamos multiplicar por 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, eu vou pegar 7 e vou multiplicar por 10, e assim vai. Ou seja, eu vou multiplicar 7 vezes 1 milhão. Por quê? Porque 10... 6 vezes dá a mesma coisa que 1 milhão, né? Então, é 7 vezes 1 milhão. E 7 vezes 1 milhão vai dar a mesma coisa que 7 milhões. Mas nós podemos também fazer naquela reguinha que nós já tínhamos utilizados, né? Então, olha só. Se nós temos quilômetros, nós vamos botar o nosso número em cima de quilômetros. Quantos quilômetros nós temos? 7 quilômetros. O que nós vamos fazer agora? A gente vai colocar 0 até chegar em milímetro. Então, vamos fazendo isso. Pronto, chegamos em milímetros. Esse é o número transformado de quilômetro para milímetro. Ou seja, 7 quilômetros é a mesma coisa que 7 milhões de milímetros. Agora sim nós podemos montar a nossa regra de 3. Então olha só. 1 milímetro no mapa, já que a escala nos deu, vai equivaler a 50 mil no espaço real. Então, x milímetros, ou seja, no mapa, vai equivaler a 7 milhões de milímetros no espaço real. Essa daqui, então, é a nossa regra de 3. E aí, na regra de 3, então, a gente vai multiplicar por x. Ou seja, 50 mil x é igual a 7 milhões. Vezes 1, que é 7 milhões. Como os 50 mil está multiplicando por x, os 50 mil vai passar dividindo para o x ser isolado. Então, vai ficar 7 milhões dividido por 50 mil. A boa notícia de um cálculo difícil como esse, ao que parece,
é que, na verdade, nós podemos cortar. Então, a gente vai cortar o zero em cima e embaixo até não ter mais zero. Beleza, acabou o zero embaixo, então o cálculo ficou a mesma coisa aqui. X é igual a 700 dividido por 5. Dá para usar a calculadora? Bom, dá para fazer na mão, né? Então, olha só. 700 dividido por 5 vai ser 5 cabe só uma vez dentro do 7, então 5 cabe uma vez e dá 5, sobra 2. Desce o zero, 5 cabe 4 vezes dentro do 20, sobra 0, vai descer o novo zero e o zero, como é zero, né, vai ficar então 140, que é a nossa resposta final. Então, x é igual a 140. 140 o quê? 140 milímetros, que é a unidade de medida que o cálculo pede. Observando a alternativa correta, nós vamos ver que a resposta certa é a resposta A, ou seja, a alternativa A, 140 milímetros. E assim nós resolvemos a questão 1.